Então, abrindo nossa reunião científica do Hospital Encore, nessa terça-feira, nós temos hoje a ilustríssima presença do nosso CEO aqui, Dr. Maurício Prudente, que dispensa maiores apresentações, lidera aí nosso time nas condutas do dia a dia e também na cientificidade. E nós vamos discutir hoje um tema muito importante para todo profissional de saúde, indiscutivelmente, discutir risco cardíaco em cirurgias cardíacas e não cardíacas, nessa questão da avaliação pré-operatória, que sempre é uma questão que está motivando aí muita dúvida em consultório. Então, passar a palavra aqui para o nosso CEO, professor Maurício, fique à vontade, o chão é seu para a próxima hora. Ótimo. Obrigado, professor Juliano. Bom, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, deixa eu só ocultar isso aqui. Como eu estava dizendo para vocês, num futuro bem breve, espero recebê-los aí entrando por essa recepção no nosso novo hospital Encore, por uma aula presencial num belo auditório, né? Que Deus nos permita, nos dê as condições. Vontade a gente tem demais. Já saímos do nada para chegar onde chegamos, chegar até aqui não vai ser difícil. Bom, indo direto para o tema. Aí, agora acho que virou, né? Bom, indo direto para o tema, antes de começar, eu quero fazer aqui uma menção, que eu tirei esse material da equipe do Cardio Papers, que tem um livro que resume bastante as nossas diretrizes sobre avaliação pré-operatória em cirurgia não cardíaca, né? E é um site, uma página que eu recomendo a todos que sigam, que visitem, que tem muito conteúdo muito bom de cardiologia. Mas vamos lá, por que é importante a gente fazer essa avaliação pré-operatória ou cardíaca em cirurgias não cardíacas? Rapidamente, o infarto é uma das principais causas de morte em pacientes submetidos a procedimentos invasivos, a procedimentos cirúrgicos. Continua sendo. A avaliação pré-operatória está entre os principais motivos de consulta ao cardiologista. Quem faz consultório sabe o quanto que é cheio, quanto que são cheios os nossos consultórios de pacientes em avaliação pré-operatória. Então, a gente vai perceber ao longo dessa apresentação que a diretriz nos dá um norte de muitas coisas que não devemos ou não precisamos fazer. Mas eu já quero deixar aqui, nós temos vários cardiologistas clínicos aí nos atendendo, que, como toda diretriz, isso não é uma regra, mas deixa eu tirar esse sonzinho aqui que está perturbando aqui. Acho que é o... Está chegando mensagem aqui. Então, a diretriz não é uma regra, mas ela vai nos ajudar quando a gente precisar fazer uma avaliação pré-operatória bastante eficiente, de baixo custo e rápida, né? Então, quando você precisar liberar um paciente rapidamente, você tem um respaldo científico para fazer isso. Mas você pode aproveitar essa que é a primeira visita do paciente ao cardiologista, se achar necessário, para estender a uma avaliação muito maior, mas lembrando que você está aproveitando uma oportunidade, né? Eu falo isso porque, às vezes, nós temos problemas logísticos. Muitas vezes, somos chamados para um risco cirúrgico de um paciente que tem uma cirurgia agendada para amanhã. E isso, se é no Sistema Único de Saúde, então, fica muito mais relevante, porque ele perder uma agenda pode ser complicadíssimo para o paciente, né? Então, levar sempre essas coisas em consideração. Por que a maioria dos médicos não sabe fazer uma avaliação pré-operatória? Porque a maioria das faculdades de medicina não aborda esse tema durante a graduação, né? Na minha foi assim, a gente não conversava sobre isso. Nas residências mesmo de clínica médica e cardiologia não é muito diferente. A gente tem muita oportunidade de avaliar pacientes já internados na forma de um parecer cardiológico, mas poucas residências têm a formação, tem um rodízio específico de avaliação pré-operatória. E acaba que o médico faz essa avaliação do jeito que ele acha que deve ser, baseado ali num conhecimento
geral. Isso não significa que não seja bem feito, mas não segue, às vezes, um protocolo bem estabelecido. E, como eu já disse, isso pode gerar muito desconforto para o médico, pode gerar risco e pode atrapalhar em termos de custo e logística. O que a gente deve focar nessa consulta pré-operatória? A consulta do pré-operatório é uma consulta normal, como qualquer outra. Então, obviamente, ela começa com uma boa anamnese e um exame físico. Mas ela tem algumas particularidades, ela tem uma finalidade específica. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção para a importância de definir a capacidade funcional do paciente. Como que definimos essa capacidade funcional? A melhor maneira ainda é a tabela dos METs, né? METs é o equivalente metabólico da tarefa. Então, só lembrando vocês, menor que 4 METs seria uma capacidade funcional ruim. E o que está aqui entre os 4 METs? De um modo, existem tabelas para isso, que pode ser consultado aí, mas para refrescar nossa memória. Menos de 4 METs são atividades domésticas de casa, como lavar louça, tomar banho, subir no máximo um lance de escada, caminhar 1 ou 2 quadras lentamente. São alguns dos exemplos que a gente pode conversar com o paciente para ter a noção da capacidade funcional dele. Entre 4 e 7 metros, eu citaria aqui dançar, relação sexual, calcula-se ali em torno de 5, 6 metros. Algumas atividades esportivas recreativas lentas, como jogar tênis de dupla, nadar uma piscina de 25 metros assim de maneira regular. Ou seja, os metros, obviamente, é um espectro que vai subindo de graduação e melhorando a capacidade funcional. Importante a gente ter em mente que o paciente, claro, sabidamente, menos de 4 metros, ele tem um pior prognóstico perioperatório, mas muitas vezes esses pacientes são aqueles falsos assintomáticos. É aquele paciente que no nosso consultório fala assim, doutor, não sinto nada. Tá, ele não sente nada, mas ele não faz nada, né? Ele não tem sintoma cardiovascular porque são limitados, seja por questões ortopédicas, seja por questões de costume, de mau hábito, e seja por qualquer outra questão que limita o paciente, né? Então, obviamente, ele não vai apresentar sintoma cardiovascular, principalmente sintomas anginosos. E na consulta pré-operatória é importante também nós falamos do aspecto do paciente, mas é importantíssimo a gente definir aspectos relacionados à cirurgia em si, como o tipo de procedimento que ele vai fazer, se é eletivo, se é urgência, se é de emergência e qual que é o risco intrínseco desse procedimento. Lembrando rapidamente, cirurgia eletiva pode esperar semanas a meses, a cirurgia de urgência precisa ser resolvido nessa internação, normalmente em torno de 24 horas, ou pouco mais do que isso, e as de emergência tem que fazer imediata, porque ela ameaça a vida, né? Menos de 6 horas. Então, obviamente, cada uma desses tipos de cirurgia vai demandar um tipo de avaliação. Bom, como que a gente define, então, o risco intrínseco da cirurgia? Isso aqui é um compilado das diretrizes, mas é bastante prático. As cirurgias de baixo risco, catarata, essa aqui quase todo dia está no nosso consultório, avaliação para catarata. Então, é importante sabermos que é uma cirurgia de baixo risco. As cirurgias superficiais, a maioria das cirurgias plásticas, por exemplo, cirurgias de mama, prótese de mama, quase que a totalidade das cirurgias ambulatoriais e os procedimentos endoscópicos, principalmente os diagnósticos. Hoje em dia tem alguns procedimentos cirúrgicos endoscópicos que podem mudar, mas em geral são de muito baixo risco. Os de alto risco, a gente já falou, são qualquer cirurgia de urgência e emergência, as cirurgias vasculares arteriais, a gente vai falar um pouco disso, e também as cirurgias de transplante renal e hepático, a gente pode considerar, porque normalmente vem junto com um paciente já de mais risco. Todo o resto a gente coloca como risco moderado. Então, isso aqui é um macete que já nos situa muito bem. E por que as cirurgias vasculares arteriais são consideradas de alto risco? Isso a gente sabe desde quando entra na cardiologia.
Porque a aterosclerose é uma doença sistêmica. Então, se o paciente tem uma doença aterosclerótica arterial que já está demandando uma intervenção cirúrgica, as chances dele vir a ter a mesma aterosclerose significativa cerebral, renal e principalmente coronariana são muito grandes. Então, são pacientes sabidamente de maior risco. Bom, aí entramos na parte aqui que a gente até depõe contra nós mesmos se perguntarem aqui para o diretor do hospital ou para o hemodinamicista. Mas nós não estamos aqui para defender o nosso peixe, estamos aqui para defender o paciente. Então, tem algum exame complementar que eu tenho que pedir em todo pré-operatório? Aqui é ruim de responder, mas vocês devem estar refletindo aí. A resposta é não. Nem o eletrocardiograma tem essa indicação de diretriz de ser solicitada em todo pré-operatório. Exames de rotina, a gente sabe que vão aumentar custo e já está provado que não reduz desfecho. Cirurgia de catarata, por exemplo, tem pelo menos 3 papers citados nessa diretriz que mostram que só aumentam os custos sem diminuir nenhum tipo de desfecho. E isso aqui vale para qualquer exame que vão solicitar, mesmo no contexto do não pré-operatório. Jamais peça um exame se ele não tiver o potencial de mudar a sua conduta. Se você acha que não vai fazer diferença, então para que pedir, né? Talvez aqui a gente consiga incluir aí uma boa parte dos exames que a gente faz em avaliações para prática de esporte e muitas das avaliações nutrológicas. Praticamente todas as indicações de exames que veremos agora para frente são baseadas em consenso de especialistas. Não existem grandes trabalhos duplos cegos randomizados avaliando isso. Então, a gente se baseia em consenso de especialistas e análise de desfecho. Bom, falamos do eletro. Quando, então, que a gente deve pedir? Sempre que a história ou o exame físico sugerir alguma cardiopatia, nas cirurgias de grande porte, que a gente já citou, principalmente as cirurgias intracavitárias, naqueles de alto risco cardiovascular, obviamente, mesmo que ele não fosse operar, você teria que pedir. Diabetes e obesidade, sempre andando junto ali, a síndrome metabólica, são pacientes também de maior risco, e aqueles maiores de 40 anos, né? E hoje em dia a gente põe 40 anos, sabendo que provavelmente o mais importante são os maiores de 60 anos, né? Mas, enfim, a diretriz diz esses maiores de 40 anos. Lembrando, de novo, que às vezes é a oportunidade dele fazer um eletro. Radiografia de tórax, mesma coisa, história, exame físico sugerir alguma doença cardiopulmonar, ou nas cirurgias de médio ou grande porte, também para esses pacientes maiores de 40 anos, né? Pessoal, é claro que o idoso merece uma avaliação. A gente fala maior de 40, mas assim, maior de 40 tem aquele com 40, e tem aquele com 80, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Um paciente de 80 anos que vai fazer uma colectomia por um câncer, né? Então, temos que ponderar. Mas nas cirurgias de baixo risco, um paciente assintomático, exame físico normal, a gente, a rigor, não precisa pedir nenhum exame laboratorial, nada. O laboratório básico, quanto que eu devo pedir? O que nós chamamos de básico? Hemograma, coagulograma e função renal. Também as indicações são similares, naquelas de médio ou grande porte, pacientes maiores de 40 anos, ou quando houverem indicações óbvias, né? Paciente que tem outras patologias que podem interferir, podem levar a anemia, podem levar a coagulopatia, e também acometimento da função renal. E o eco? Quando é que eu devo pedir eco? No INCORTA é difícil de pedir eco até quando precisa, né? Por falta de ecocardiografista. A gente está tentando resolver isso. Mas no pré-operatório, você deve pedir um eco quando houver suspeita de insuficiência cardíaca, quando o paciente tem insuficiência cardíaca confirmada, mas não tem eco no último ano ou piorou os sintomas. Se você suspeita de valvopatia relevante, como que se suspeita de valvopatia relevante? História, exame físico, ausculta de sopro. Se esse paciente já tem uma valvopatia moderada, é importante, mas não tem eco no último ano ou piorou.
né? Se o paciente tem uma prótese intracardíaca e não tem avaliação recente no último ano, ou se é um pré-op de transplante hepático, porque é uma cirurgia de alto risco que mexe muito com a volemia, principalmente em câmaras direitas. Quando, então, eu devo avaliar a coronariopatia, que é aquilo que a gente sempre busca nessa aí, que é o medo do anestesista, o medo do cirurgião, e do cardiologista, e do paciente e da família. A avaliação de coronariopatia, pessoal, é conduta de exceção na avaliação pré-operatória, né? Então, vamos lembrar disso, não é regra. A maioria dos estudos que avaliou o uso de testes para isquemia no pré-operatório não mostrou redução de desfecho clínico. Então, de novo, isso aqui serve para nos embasar para decidir, não significa que você não deva pesquisar. Às vezes é a sua oportunidade, mas você pode tranquilamente liberar boa parte dos pacientes sem ter que pesquisar isquemia, porque isso também tem um risco implícito que a gente vai ver. Então, nós vamos pedir prova isquêmica apenas para um subgrupo de pacientes de risco cardiovascular perioperatório elevado e que vão ser submetidos a certos tipos de procedimento. Nesse sentido, existem vários scores para se medir risco vascular perioperatório. Score de Lee, o Livasc, EMAP, o ACP. Aqui no Brasil, a diretriz menciona muito o score de Lee, por ser mais fácil, e a gente lembra que quando tem vários scores para medir uma coisa, que nenhum deles é claramente superior. Esse score de ACP, a gente tem também uma calculadora, que os americanos usam muito, mas que pode ser de muita valia o aplicativo dessa calculadora do ACP, para calcular risco. Bom, falando um pouco do score de Lee, por que a gente usa? Porque ele é muito fácil de lidar. Ele avalia 6 características clínicas laboratoriais, que é a presença ou não do diabetes, insulino dependente, creatinina maior que 2, aspectos da cirurgia intrínseca, se ela é intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal. E quando a gente fala intra, a gente fala da neurocirurgia também. Se o paciente tem coronariopatia conhecida, ou insuficiência cardíaca, ou se teve AVC prévio. E como que a gente usa esse score? Para cada um desse item, a gente dá 1 ponto e colocamos nessa tabelinha simples. 0 a 1 ponto, baixo risco cardiovascular. 2 pontos, risco moderado. 3 ou mais, alto risco cardiovascular. Bom, uma vez que você tem o risco cardiovascular, a SBC sugere o seguinte fluxograma. A cirurgia é de urgência ou emergência? Se sim, então não tem muito o que você fazer, a não ser tomar medidas para reduzir o risco, que você vai ter que operar. Então, controle de dano, controle de perioperatório e pós-operatório. Não, não é de emergência. Tá. Então, existe doença cardiovascular grave? Sim. Então, adia a cirurgia, controla a parte cardíaca e depois faz a cirurgia. E aqui nós vamos falar um pouco sobre revascularização daqui a pouco. Não, não tem doença cardiovascular grave, estratifica o risco cardiovascular e libera para o procedimento. Bom, estratificou o risco é baixo, operação sem necessidade nenhuma de prova isquêmica. O risco é moderado ou alto, aí você pode considerar a prova de isquemia se a cirurgia for vascular arterial. Gente, não estamos falando de cirurgia de varize. Cirurgia de risco intermediário e o paciente tem baixa capacidade funcional. Olha os nossos METs aqui. E se o paciente tem DAC conhecido ou um risco elevado de DAC, você deve fazer, no pós-operatório, controle de troponina com ECG e encaminhar esse paciente para a UTI. E deve fazer antes também, a troponina e o ECG. Por quê? Diagnóstico? Não. Para você ter uma referência basal. Quais as condições vasculares, então, de alto risco, cardiovasculares de alto risco perioperatório? A gente sabe intuitivamente disso, mas é bom escrever. Então, está aqui um esqueminha muito fácil desses 8 ou 10 itens que são síndromes aórticas agudas. É óbvio, né? Uma das doenças que mais mata. Então, um paciente vai fazer uma cirurgia não cardíaca, desculpa, e tem uma síndrome aórtica aguda, claro que ele é de alto risco. Descompensação de hipertensão, sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 110.
Fibrilação atrial com frequência maior que 120. Angina estável, classe funcional 3 ou 4. Veja bem, 3 ou 4. Angina estável, 1 e 2, não é alto risco perioperatório. Hipertensão arterial pulmonar, sintomática. Síndrome coronariana aguda há menos de um mês, tratada ou não com stent. Insuficiência cardíaca descompensada. Arritmias graves, principalmente as taquiarritmias e o BAVT. E as valvopatias importantes sintomáticas. Então, são essas as condições cardiovasculares de alto risco perioperatório. Infarto. A gente tem que aguardar, no mínimo, um mês após o infarto para realizar uma cirurgia eletiva. E aqui, vamos falar ali na frente sobre dupla antiagregação. A gente já chega lá. Por isso que está aí, no mínimo. Não há necessidade de pedir prova isquêmica para pacientes que vão para procedimentos de baixo risco. De novo, então lembra que a gente tem o risco intrínseco da cirurgia e o risco do paciente e o risco cardiovascular. Se é tudo baixo, não precisa fazer nada. Não precisa prova isquêmica para paciente de baixo risco cardiovascular, acabei de dizer. E a gente só deve pedir esse teste para isquemia caso, se ele for positivo, isso vai mudar a sua conduta. Então, estou só reforçando esse conceito, né? Pedir por pedir não é uma boa conduta. Ou a conduta, eu vou pedir para me livrar de um problema, também não é uma boa, um bom norte. Você pode fazer isso, eu não estou criticando, mas há que se ponderar, não precisa fazer isso para todos. Quando que eu devo indicar a UTI no período pós-operatório? Isso aqui parece óbvio, né? Mas às vezes a gente se depara com isso quando o paciente ou o familiar está lá na consulta e pergunta, doutor, precisa de UTI? Né? Então, como que a gente responde? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, quando o risco cardiovascular for moderado ou alto, na avaliação que a gente já falou. E por que a gente deve fazer troponina e ECG diários quando esse risco é alto? Para a gente avaliar a presença do infarto assintomático no pós-operatório, no perioperatório ou no pós-operatório. Isso é muito importante porque essa é uma das causas de morte em pós-operatório. Então, vamos lá. Troponina no perioperatório. Em quem? Paciente com risco cardiovascular perioperatório moderado ou alto. Que tipo de troponina? Idealmente, a ultrassensível. Felizmente, a gente já tem isso disponível no hospital agora. É a nossa rotina, é a troponina ultrassensível. E quando que a gente deve fazer? Antes da cirurgia, como eu disse para vocês, para a gente ter um basal, para você ter uma referência. E depois da cirurgia, diariamente até o terceiro pós-operatório. Por que até o terceiro pós-operatório? Porque os trabalhos mostram que o infarto assintomático ou perioperatório acontece principalmente nas 72 horas, dentro das 72 horas após a intervenção cirúrgica, não cardíaca. Bom, então se a gente avaliou bem o paciente de risco, como que agora a gente reduz o risco de complicações? A gente já sabe que ele como é que a gente vai reduzir o risco? Então, vamos lá. 6 coisas importantes para lembrarmos. Manejo de anticoagulantes, profilaxia de endocardite infecciosa, monitorização de complicações, medicações, revascularização, vamos fazer antes ou não, e profilaxia de tromboembolismo venoso e TEP. Bom, sobre a profilaxia de endocardite infecciosa, há um movimento constante, principalmente dos europeus, de reduzir indicações de antibiótico profilaxia na endocardite. Os brasileiros têm uma certa resistência de adotar isso. Bom, o motivo é que os europeus estão preocupados com reações adversas dos antibióticos e com o desenvolvimento das resistências aos antimicrobianos. Aqui no Brasil, a gente tem muita resistência em diminuir as indicações de profilaxia devido ao perfil da população, principalmente a ainda alta prevalência da doença reumática e as questões de saúde bucal do brasileiro. Sobre medicações, beta-bloqueador.
Essa também é uma duvidazinha. Se o paciente já usava antes, pode manter, não tem problema, tá? Se o paciente não usava, mas agora ele tem indicação do beta-bloqueador, então a gente tem que começar com alguma antecedência. No mínimo 7 dias, idealmente 10 dias de antecedência, para a gente ver como que esse paciente vai responder. Se o paciente não usava e não tem indicação, obviamente não tem que iniciar beta-bloqueador. Por que que isso aqui está aqui? Parece meio óbvio, né? Porque já houve um conceito que se você tem suspeita de DAC, você dá um betazinho para diminuir o consumo na cirurgia. Então, está aí a indicação da diretriz. Se ele não usava e não tem indicação, não tem por que começar agora. Antiplaquetários na cirurgia não cardíaca. Aqui a gente começa a entrar muito fortemente no nosso dia a dia, né? Bom, se o paciente está usando por prevenção primária, pode suspender, né? Hoje a gente questiona até se ele deveria usar antiplaquetário na prevenção primária, mas em termos de pré-operatório, pode suspender tranquilamente. Na prevenção secundária, a gente tem a tendência de manter o antiplaquetário. Lembrando, né, gente, prevenção secundária é aquele sabidamente coronariano que já teve algum evento que você está fazendo prevenção. Então, há uma tendência de manter os antiplaquetários, exceto neurocirurgia e o RTU de próstata, que a gente deve necessariamente suspender. Tem outras exceções, mas essas são as mais gerais. Se o paciente está em uso de DAPT, de dupla antiagregação plaquetária, e foi colocado stent, foi implantado stent recente ou teve uma síndrome coronariana aguda recente. Bom, se possível, adiar o procedimento. Não pode adiar e o risco de sangramento ou o risco endovascular é baixo, você pode manter o DAPT, a dupla antiagregação. Não pode adiar e o risco de sangramento é elevado. Mantém o AS, suspende o segundo antiplaquetário, idealmente antes de 10 dias da cirurgia. Né? Isso é mais ou menos o que a gente já faz na nossa prática, mas está aí só corroborando a nossa conduta. Bom, se a segunda antiplaquetário for o prasugrel, a gente pode suspender com 7 dias. Se for o ticagrelor e o clopidogrel, pode ser até com 5 dias. Né? Isso é em termos de tempo de suspensão. Alguns gostam de suspender mais, se for possível, melhor, né? Revascularização miocárdica. Esse aqui é o que depõe contra o Dr. Maurício hemodinamicista, né? Porque, assim, a gente, como brinca o Dr. Arthur, nós vive disso, né, Arthur? Mas, muitas vezes, a gente vê um paciente sendo encaminhado para revascularização, seja cirúrgica ou por angioplastia, que é o que a gente chama de profilática, né? Assim, vamos tratar a coronária primeiro, depois ele opera. Não vale a pena fazer revascularização profilática por causa do pré-operatório. A gente deve seguir indicações de revascularização tradicional do nosso dia a dia, as revascularizações das diretrizes de coronariopatia crônica e de coronariopatia aguda. E a gente precisa lembrar desse tempo mínimo recomendado entre uma revascularização e a realização dos procedimentos seletivos. Se o paciente vai usar DAPT, então, a gente pode chegar a falar de 1 ano, né? 6 meses a 1 ano. Então, vamos lembrar disso. Muitas vezes o paciente pode fazer a cirurgia dele, depois ter o tratamento da sua coronariopatia seguindo as diretrizes. Bom, o paciente revascularizou. Qual que é o tempo ideal, então, para esperar para ele fazer a cirurgia não cardíaca? Se foi por cirurgia, o tempo ideal, mínimo de 30 dias. É claro que isso tem que ser individualizado. Angioplastia com balão, 14 dias. A gente quase não vê isso mais, né? Angioplastia com stent bare metal, stent não farmacológico, 6 semanas, pode-se fazer até com 2 semanas. Também a gente quase não vê isso. Houve uma época que a gente escolhia esse stent para que o paciente pudesse ser operado rápido. Stent farmacológico, a diretriz de 6 meses com um tempo mínimo de 3. Dependendo do stent utilizado, nós já temos stents mais modernos, vamos chamar assim, não são necessariamente novos, que têm polímeros bioabsorvíveis e de liberação rápida, que têm trabalhos consistentes que nos permitem liberar isso até depois de 30 dias,
com aquele manejo da dupla antiagregação plaquetária que eu já disse para os senhores. Profilaxia de tromboembolismo venoso, ITEP. Bom, se o paciente é de risco muito baixo, não tem que fazer nada, nenhuma profilaxia, nem química, nem mecânica. Se o risco é baixo, você pode fazer a mecânica, que são as medidas, as meias compressivas, posição, deambulação precoce, tal. Risco moderado, aí a gente já considera essa mecânica mais a farmacológica, né? Com anticoagulação, heparinização. E se é de alto risco, obviamente, as duas manobras mecânicas e farmacológicas para prevenção do TEP. Anticoagulantes, aqui está um item que cabe uma aula, né? Mas vamos tentar dar uma resumida rápida nisso aqui. Se o paciente usa varfarina no pré-operatório, um fluxograma que nos ajuda. A cirurgia é de urgência ou emergência? Sim. Faz vitamina K, complexo protombrino que opera. E maneja os riscos. Obviamente que o cirurgião tem que redobrar os cuidados na sua hemostasia, né? Não é de urgência. O procedimento pode ser feito na vigência do anticoagulante? Não. Checar se precisa de fazer ponte com heparina. Se pode fazer, checa o NR e faz a cirurgia. Não tem problema nenhum. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, assim, um fluxograma bem simplesinho que nos ajuda. O que são os procedimentos que podem ser feitos em vigência da varfarina? Extração de até 3 dentes. Isso aqui também, pessoal, é muito comum no nosso consultório, né? São os pacientes que têm FA, têm valvopatia e têm os velhinhos que precisam extrair dentes, né? Fazer os implantes e tal. Então, se até 3 dentes, ele pode ser feito na vigência de varfarina. Aqui o difícil é você convencer o dentista, mas pode. E, claro, a pressão tem que estar controlada. Cirurgia de catarata. A gente vê muito no nosso consultório a gente suspender a cirurgia de catarata porque fez angioplastia com dupla antiagregação. Aqui a diretriz libera fazer na vigência da varfarina. Claro que você precisa checar um INR, tem que estar pelo menos ali entre 2 e 3, mas pode ser feita a cirurgia de catarata. Eu tive um paciente que fez um tratamento de coronariopatia e 2 dias depois, usando dupla antiagregação, o filho dele, oftalmologista, fez a cirurgia de catarata dele. Procedimentos dermatológicos, os menores, pode ser feito na vigência de varfarina. Procedimentos endoscópicos de baixo risco de sangramento. Então, você vê, e nesse ponto, essa diretriz ela é muito mais encorajadora do que o que a gente faz na prática. Procedimentos endoscópicos, vamos lá. Tem baixo risco de sangramento, endoscopia digestiva alta ou colonoscopia diagnóstica, pode manter o anticoagulante. Alto risco de sangramento, por exemplo, vai fazer alguma intervenção endoscópica lá, gastrostomia, polipectomia, aí sim deve ser suspenso o anticoagulante. O negócio é que todo mundo, uma endoscopia digestiva alta, tudo bem, mas na coluna a gente entra sem saber se vai ou não fazer a polipectomia, né? Então tem que levar isso em consideração. Indicação de fazer ponte com heparina no paciente que usa varfarina. Isso aqui é legal. O paciente tem prótese mecânica, obviamente que a gente tem que fazer essa ponte com heparina, né? E aí depende do tipo de prótese, aliás, do tipo não, nós estamos falando da mecânica, mas depende principalmente da localização, da posição dessa prótese. A gente sabe que a posição mitral é a mais trombogênica e emboligênica que tem. Esse paciente teve evento embólico nos últimos 3 meses, então ele deve fazer ponte com heparina e não deve ficar sem. Os casos de trombofilia grave, por exemplo, com SAF, a síndrome do antifosfolípide. Fibrilação atrial com CHADS de 5 ou 6, quer dizer, paciente de altíssimo risco, também deve fazer ponte com heparina. E como que a gente faz essa ponte? Bom, aqui à direita, no pré-operatório, suspender a varfarina e esperar o RNI ficar menor que 2, aliás. Oi, bom dia. Eu queria te perguntar ontem, aí na hora que eu saí, não te achei. Ai, peraí. Tô assistindo.
Acho que estava aberto aí, né, Fernandinha? Vamos lá. No pré-operatório, suspender varfarina e esperar o RNI menor que 2. Quando o RNI for menor que 2, aí você começa a heparina. Se ele tiver menor que 1,5, você já pode operar, tá? E parar a heparina de baixo peso molecular 24 horas antes da cirurgia. Se for não fracionada, 6 horas antes da cirurgia. E no pós-operatório? Se for baixo risco de sangramento, voltar com heparina e varfarina 24 horas depois da cirurgia. Se o risco for aumentado de sangramento, esperar 48, 72 horas. Quando esse RNI chegar no alvo, você suspende a heparina, porque o paciente já está usando a varfarina, certo? Monitorização de complicações. Bom, então você fez tudo e agora você tem que acompanhar o paciente para ver se ele vai infartar ou não. Lembrando que metade dos infartos perioperatórios é do tipo 2. Se alguém tiver alguma dúvida do que é o infarto do tipo 2, pode perguntar aí no final da aula, o doutor Daniel, nosso R2 de cardio, que ele deu uma aula ontem bastante completa sobre infarto. Certo, Daniel? Bom, por que esses pacientes não têm dor típica? O infarto perioperatório, ele foge daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Eles não têm dor porque geralmente estão em uso de analgésicos e opioides, porque eles têm dores na incisão cirúrgica, do procedimento cirúrgico, e isso pode ser fator de confusão, e eles têm efeito residual de anestesia, né? Da própria analgesia da anestesia. Então, isso pode esconder a dor do infarto. Bom, e aí, como é que eu dou o diagnóstico de infarto? Se o paciente, já falamos isso, tem risco moderado ou alto de eventos, você deve fazer troponina ultrassensível no pré e no pós-operatório. Vamos lá, fluxograma da SBC. Como que eu dou diagnóstico de infarto no perioperatório? É obrigatório que tenha troponina com aumento ou queda típica, sem outro diagnóstico alternativo de elevação dessa troponina, e pelo menos um dos outros fatores aqui abaixo. Sinal e sintoma de isquemia, onda Q patológica nova ou alterações sugestivas dinâmicas de isquemia no eletrocardiograma, ou alteração segmentar nova ou presumivelmente nova no eco, né? Melhor estratégia para o diagnóstico de infarto perioperatório é CG e troponina diário até o terceiro PO. Nós já falamos sobre isso, né? Bom, então vamos lá. Resumão das principais condutas que a gente tem que ficar atento numa consulta pré-operatória. Tem aqui o mnemônico do IEBA, isquemia, precisa investigar? Já conversamos aqui, né? Só pacientes de alto risco para DAC ou com DAC conhecido. Estatina, né? Não falamos especificamente das estatinas, mas elas podem continuar normalmente, não precisa ser suspenso, né? Isso às vezes é uma dúvida que aparece, mas não tem nenhuma interferência. Falamos sobre a profilaxia da endocardite, falamos sobre o beta-bloqueador, e principalmente aqueles que mais geram dúvidas no manuseio diário, o antiagregante e o anticoagulante, certo? Pessoal, isso era uma amostra assim, para a gente provocar discussão. Esse tema é muito vasto, as combinações possíveis são bastante variadas, né? E era para a gente provocar, para a gente ter um norte, ter uma diretriz e para discutir. Eu creio que tem aqui na nossa plateia gente com muito mais experiência nesse manuseio pré, peri e pós-operatório, que pode nos reforçar aqui o que a gente colocou. Então, eu agradeço, expondo aí para vocês o meu sonho, que é deixar o nosso hospital com essa carinha aí, e a gente vai fazer isso. Muitíssimo obrigado a todos. Bom, eu acho que eu já vou continuando aqui, porque eu acredito que deixa eu abrir a galeria, e o Juliano precisou se ausentar e me deixou aqui deixa eu interromper o compartilhamento, a menos que alguém queira voltar, eu já abro para perguntas aí. Quem quiser.
Bom, se ninguém fizer pergunta, eu vou fazer para mim mesmo? Não, vou fazer para o doutor Daniel, que deu uma aula de infarto. O que você achou, Daniel? Baseado na sua aula de ontem e nessa avaliação aí, você acha que está compatível? Qual que é o seu comentário? Eu acho que está compatível, doutor. Seu áudio está ruim, não estou conseguindo ouvir. Está no túnel, Daniel? Tô aqui no corredor. Mas eu acho que está compatível, tudo certo mesmo, doutor. Está tudo certo. Tá. Pessoal, eu vi aqui uma presença ilustre aqui do nosso anestesiologista, doutor Fabiano. Fabiano, esse é um campo muito dividido, é bola dividida aí entre cardiologista e anestesista, né? A gente falou muito de risco cardiovascular, mas às vezes às vezes não, muitas vezes o anestesista tem uma visão um pouco diferente, que ele não faz só uma avaliação cardiovascular, né? E no Brasil a gente tem esse costume de quem faz essa avaliação é o cardiologista, né? Mas a gente sabe que talvez o ideal, não sei se o ideal, mas assim, seria importante também que o anestesista fizesse, né? O que você tem a nos dizer a respeito? Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela introdução, Maurício. O pessoal está me ouvindo aí? Excelente. Joia. Maurício, eu sempre falei que o anestesista no pré-operatório, eu acho que ele é muito importante porque ele vê coisas que o cardiologista muitas vezes não vê. Eu não sei se você se lembra, provavelmente sim, mas há uns 15 anos atrás eu mandei um paciente para vocês, né, para fazer um procedimento aí cardiológico, né, uma angioplastia de urgência, um paciente pós-operatório de RTU de próstata. Lembro O paciente que veio para mim, né, lá na Santa Casa, com todo o risco cirúrgico dando ok para ele. E ele infartou na sala de recuperação pós-anestésica, pós-RTU de próstata. Você fez o CAT dele, era um paciente triarterial que, se não me engano, depois ele foi para revascularização. Não tenho certeza do desfecho. Se fez angioplastia, se fez revascularização. Angioplastia. Foi, né? Mas, enfim, o que eu posso complementar? Que, às vezes, o cardiologista, no próprio consultório, isso você falou bem claramente com relação ao SUS, né? Você tem uma demanda aí, se a gente não fizer o risco cirúrgico com bastante rapidez, ele acaba perdendo aí a fila. Enfim, mas o anestesista, eu acho que ele consegue visualizar algumas coisas que o cardiologista não vê. Eu acho que a gente acaba sendo um pouco minucioso, mesmo por cagaço, né? Um componente, um excesso de cagaço do paciente ter um risco maior no intraoperatório. Isso acontece com muita frequência e no pós-operatório mais ainda, só que a gente não fica sabendo, né? Porque o próprio clínico, o próprio cirurgião acaba resolvendo os problemas. Mas, enfim, fazer um monte de exame no paciente vai levar a alguma solução ou alguma prevenção do procedimento? Também acredito que não. Fazer eletro em todos os pacientes? Também acredito que não. Tem paciente asa 1 que não faz o menor sentido. Esses dias para trás me perguntaram se precisava fazer um eletro em uma criança de 3, 4 anos. Eu falei, gente, o paciente sente alguma coisa? Tem cansaço? Tem alguma coisa? Vou operar de quê? Não, vou operar de amígdala. Não, vai operar de amígdala. Não precisa. Entendeu? Então, acho que é bom senso. E eu acho que esse compartilhamento de informações, eu acho que o anestesista ele tinha que ter o telefone do cardiologista que fez o pré-operatório e vice-versa. Que eu acho que tem que conversar. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que tem que ter uma intercomunicação entre os dois, sempre. Mas, infelizmente, isso não acontece. Legal. Importante, Fabiano, você mencionou aí o critério de ASA, né? Eu fui treinado com avaliação de risco cirúrgico de ASA, e a gente precisa lembrar que essa avaliação é um risco anestésico, né? Ela não é nem melhor nem pior, ela é complementar, né? Mas só para a gente lembrar que ela não é uma avaliação cardiovascular, né? É um risco de avaliação anestésica. É legal. Tem mais aí? Doutor Arthur? Bem, parabéns aí, Maurício. Excelente, bem elucidativa a aula. Só para complementar com relação à anticoagulação com o Marevan, né, o antagonista da vitamina K, que você complementou aí, no caso de necessidade de cirurgia de urgência,
e que o paciente tiver com esse RNI, que a gente vê no dia a dia, até mesmo pacientes que têm prótese metálica, por isso que é muito difícil para a gente indicar prótese metálica, porque o paciente tem uma dificuldade muito grande de controle do RNI. Então, a gente vê eventualmente paciente com prótese mitral metálica com RNI de 2, de 1,8, por incrível que pareça, não emboliza, mas enfim. Então, aqui no ENCORE, que tem de rotina o complexo protrombínico. Então, em caso de cirurgias não cardiológicas de urgência, que o paciente vem em vigência de Marevan, não tem dificuldade de falar assim, não, tem que esperar passar o efeito do Marevan, não. Então, aqui tem um complexo protrombínico, que é um composto liofilizado, e se faz aqui imediatamente, consegue índice de reversão excelente, porque não dá tempo de esperar a vitamina K, né, agir para poder reverter, né, o RNI, mas enfim, então no caso de necessidade a gente tem aqui no hospital quando quiser. Excelente, muito bom. Doutor Henrique, doutor Marcos, como é que é lá na UTI? Vocês têm existe essa rotina na nossa UTI de pesquisar o infarto no pós-operatório de doença não cardíaca? Essa questão da troponina e o eletro, como é que vocês têm conduzido isso aí? Nosso hospital tem um viés muito grande, né? Hospital cardiológico, mas enfim. Acho que o Pedro está aí também, né? O Pedro da... Maurício, aqui falando de cirurgia, cara. Seu áudio não está bom, Max. Maurício. Aí. Na cirurgia cardíaca, nos procedimentos que fazem aqui, a gente pede de rotina. Se o paciente vem para a UTI, ele já tem lá o seu risco prévio, né, Maurício? Quem não tem o seu risco doente o procedimento, ele não vem para a cirurgia, para a UTI, não é isso? Concorda? O paciente de baixo risco, ele não vem para cá, né? Então, assim, duas coisas. Tá ouvindo aí? Tá cortando muito, né? Sim, eu tô vendo que tá cortando muito aí. Tá dando uma picotadinha. Então o paciente com risco ou inerente ao procedimento, ou ao indivíduo, ou à cirurgia, vem para cá, né? E a gente faz de rotina troponina. E hoje, a gente, como você falou, nós temos troponina ultrassensível. Não justifica mais a gente fazer CK-CKMB. Ontem eu estava falando naquela aula lá, você estava presente, né? Que, assim, durante um tempo, eu ainda usei esse CK-CKMB até para eu entender essa movimentação da troponina, né? Então, nós fazemos sim, viu, Maurício? E uma coisa que nos ajuda, aí nós falamos ontem, a história da classificação da quarta definição de infarto, é que a gente entende mais hoje, né? Essas variações de troponina, da injúria miocárdio, do infarto, que acontece no pós-operatório, né? Inclusive, tem identificação e tem definição para isso aí. E nem todo paciente que cursa com alteração é para o coronariano, né? Então, a gente faz, sim, viu, de investigação aqui na UTI, né, com marcador de necrose miocárdica e eletrocardiograma. Excelente. Gente, nós temos mais 10 minutos, eu vou aproveitar aqui. Tô vendo aí. Opa! Doutor Maurício. Sim, primeiro comentário. Primeiro um comentário. É muito difícil para a gente, eu acho que essa aula tem que ser dada para cirurgião, que às vezes a gente não quer pesquisar, a gente quer liberar para a cirurgia e o cirurgião não aceita. Na maioria das vezes, tem doença coronariana, não vou operar por causa disso, e a gente fala, não, pode operar. Ele não opera. Então, assim, a gente enfrenta muito isso no consultório. E é uma coisa que eu acho difícil, às vezes, a gente conseguir suplantar. Isso aí foi um comentário. Agora, a pergunta que eu tinha para fazer paciente em uso de marca-passo. O que a gente precisa recomendar para esse paciente hoje? Eu sei que os novos marca-passos, a gente já tem como ele passar numa consulta com marca-passista, regular para ele reconhecer o eletrocautério, mas tem alguma coisa extra que eu tenho que recomendar para paciente com marca-passo CDI? Fernandinho, eu vou usar a condição de coordenador aqui, vou passar essa bola para o Silvio Alessio, que a carinha dele está aqui bem na minha frente. Ó. Silvão, quer comentar essa aí? E eu já te emendo uma outra pergunta. Esse é um cara que lida muito com FA, com anticoagulação. Essa e mais outras, né? Porque
Às vezes eu vejo... Estão ouvindo bem aí ou não? Ouvindo bem. Tá. Às vezes eu vejo uma cirurgia cancelada por extracístole ventricular no coração normal. Isso não é infrequente. O paciente tem que ir no eletrofisiologista pegar uma carta para poder liberar. Uma carta, um risco para poder liberar. No marca-passo, se a cirurgia é longe do marca-passo, às vezes não precisa nem ir. Se ele tiver feito a revisão, esses pacientes com marca-passo, eles têm que fazer revisão de 6 em 6 meses. Então, olhar na carteira dele se ele fez a última revisão. Se tiver algum problema no marca-passo do paciente durante a cirurgia, você pode colocar um ímã que ele fique em modo VVI em cima e você elimina qualquer outro risco desse paciente ter algum problema. Agora, tem que ver na história se ele é um dependente total do marca-passo ou não, se é um marca-passo para disfunção sinusal. Vale a pena ele passar no cardiologista para poder avaliar isso. O cardiologista consegue colher essa história, né? Na fibrilação atrial, em relação de coagulação, é isso, Maurício? Isso. Então, isso a gente já tem nos guidelines. Então, assim, você tem sangramento de pequeno, de médio e de grande risco. E quanto tempo para? E eu vejo o pessoal aí indo no dentista, que eu estou indo até agora no dentista, parando uma semana antes da anticoagulação da FA para poder fazer uma extração dentária. Poxa, então, assim, tem muita coisa errada e isso já está bem definido nos guidelines. A gente faz ablação de fibrilação atrial com o paciente anticoagulado, né, tomando um anticoagulante e faz ainda heparina durante o procedimento. Então, dependendo do risco que eu vejo endoscopia, o paciente parar 3, 4 dias antes da anticoagulação é só no dia do procedimento. Então, assim, o risco de sangramento é muito pequeno com esses NOAC. Eu não sei, a geração nova não viu, mas a geração antiga que usava Marevan e era outro problema. Né? Na época do Marevan, a gente via muito sangramento. A gente quase que não vê mais sangramento com NOAC. Então, isso dá uma segurança muito maior. E está no guidelines quanto tempo você deve suspender a anticoagulação conforme o porte e o risco da cirurgia. Então, geralmente, eu faço uma carta para o cardiologista e coloco anexo junto ao guideline, para ele ter, certeza de que aquilo está correto, porque muitos vão da própria cabeça e falam que sangra muito e acaba suspendendo mais tempo do que o necessário. Ok? Excelente. Você fala o pessoal da velha geração, você estava falando da sua, do Álvaro, né? Não, da sua, né? Da nossa geração, a gente pegou o Marevan. Noa que tem 10 anos, que Xarelto está no mercado. Então, isso aí mudou completamente. Inclusive, bastante. Quando voltar, né? Acaba a cirurgia, já volta imediatamente. Não precisa ficar esperando 3 dias também para voltar a anticoagulação, não. Isso, acabou o risco de AVC. O risco de AVC é muito maior e a sequela é muito maior do que um sangramento. Né? Silvio, acho que assim, eu vou reforçar o que o Fabiano falou aí, que o Fernando provocou. É muito importante, em alguns casos, você conversar com o cirurgião e até com o anestesista, né? Quando você está dentro do nosso hospital, nossa equipe, isso é mais fácil. Mas, às vezes, é um outro hospital fora. Então, assim, uma boa conversa costuma resolver muita coisa, né? Por mais que você escreva ali, às vezes você dá aquela... E hoje em dia a gente passa até uma mensaginha de WhatsApp ali, você costuma acalmar o cirurgião, porque o cirurgião não cardíaco, ele tem muito medo dessas coisas, né? E o anestesista também, que não está habituado, né? Anestesista já suspende quando não precisa. Imagina se tiver um motivo. Só pegando o gancho, então, aí, rapidão, nesses pacientes de antiagregante plaquetário ou anticoagulante, o que assim, a anestesia, o Fabiano está aí, ele pode, óbvio, se manifestar, a RAC e a PEG, né, cara, por conta do risco de sangramento lá na medula, né? Então, assim, usar uma alternativa, né, que você falou assim, essa história do bate-papo, da interação é fundamental para que o indivíduo, ele faça a estratégia dele para evitar essa história do bloqueio neural aí, usando outra forma que não PEG e RAC. Não é isso, Fabiano? Ele já vazou. Bom, se ele tiver ele, entra. Acho que ele já tá anestesiando alguém. Ou suspendeu. Mas, o Fernando chutou uma bola aí importante, porque o que acontece? Você falou na diretriz aí que o stop da dupla antiagregação plaquetária ela só tem que ser feita em paciente de neurocirurgia e paciente de cirurgia urológica grande, né? Que seria RTU de próstata. Só que a gente vê na rotina do dia a dia
grande parte dos cirurgiões, às vezes, eles pedem para parar, inclusive, o AS. Isso. Porque isso é receio, isso aí é um negócio, ah, não, vou parar porque sangra mais. Mas as diretrizes são bem claras, você não precisa parar nem dupla antiagregação na grande maioria das cirurgias. Então, o paciente fez uma angioplastia com stent farmacológico, menos de 6 meses, e aí, não, tem que esperar para parar o clopidogrel, não tem necessidade, né? Inclusive, hoje já tem alguns trabalhos de cirurgia cardíaca que não estão recomendando nem parar o clopidogrel na cirurgia cardíaca em várias situações. Então, talvez, porque uma coisa, quando eu comecei na cirurgia cardíaca, foi pouco tempo atrás, mas a gente parava o AS, né? Inclusive na cirurgia de coronária. A gente parava o AS na cirurgia de coronária. Isso hoje é inconcebível, né? Não tem sentido nenhum. Nessa época aí, Arthur, que realmente... Eu nem sei se eu posso dizer se era recomendação ou costume, vou chamar de costume. O costume era parar o AS. Eu ouvi de um grande cirurgião, ele falou assim, mas não tem que tirar o AS? Ele falou assim, não, isso aí é cirurgião que não sabe fazer anastomose. Bom, pessoal, cadê os nossos clínicos que fazem isso? Fernandinha, você estava doidinha para falar no meio da aula, eu quero te ouvir agora. O que você diz aí, sua vivência de consultório? Fernandinha Vieira. Acho que ela não ouviu, né? Oi, bom dia. Oi. É Ana Cecília. É que nós estamos ouvindo todo mundo junto aqui. Desculpa, a gente está legal. numa intercorrência com a paciente 180 de frequência, que fez o eletrofisiológico ontem. A gente não ouviu, desculpa. Não, mas pode ir lá, então. Fica... Oi? Pode subir ela para a UTI, a Dalice. Maurício, posso fazer uma pergunta? Fred, Ela mesma, Marcos. Já está cedendo a vaga final. Então tá. Obrigado. Maurício, aproveitando a Ana Cecília aí, está me ouvindo? Está meio abafado, pode tirar a máscara. Aí, já está liberado máscara aí, o prefeito já liberou. Dentro da sala, dentro da hemodinâmica, não pode não. A Fabiola dando com a gente. Doutor Maurício, aproveitando a Ana Cecília, ela me ensinou uma coisa fantástica, que a gente tem que tentar redigir nossos relatórios da mesma forma que o juiz estiver lendo. O senhor falou que a nossa diretriz é mais complacente, eu acho que às vezes a gente peca pelo excesso mesmo, no excesso de exames. Mas como é que é o relatório do senhor? Porque às vezes a gente, quando a maioria dos pacientes não vai ter intercorrência, mas no paciente que tem, eles sempre querem achar um Judas. Como é que o modelo do relatório que o senhor faz? Excelente, Fred. Essa acho que até faltou, vou acrescentar isso aí na aula, uma sugestão de modelo de relatório. O que a gente vê é aquele relatório, paciente avaliado com tal risco cirúrgico apresenta risco cirúrgico moderado, né? Ou risco cirúrgico inerente ao procedimento, tal. Eu aprendi a fazer assim, mas hoje o que eu faço? Eu faço a avaliação, escrevo o risco do paciente, baixo, médio, alto, uso esse score de Lee, eu achei ele muito prático, né? Tento fazer alguma consideração a respeito do procedimento cirúrgico, isso se é um paciente de risco mais elevado, aí, em alguns casos, eu converso mesmo com o cirurgião. Mas, então, eu considero o risco do paciente, o risco do procedimento, eu coloco sempre, ou quase sempre, as medicações que o paciente está usando, porque se alguma dessas medicações tiver alguma orientação específica, e aí a gente já falou aqui de dupla antiagregação, de anticoagulação e de antihipertensivo, então eu procuro deixar alguma orientação sobre essa medicação. Se tiver alguma outra orientação a mais, como a gente mencionou, isso não é tão comum, mas pode haver orientações de, por exemplo, aí citaram do marca-passo, se tiver alguma coisa a mais disso, de recomendar pós-operatório em UTI, né? Isso no consultório é muito difícil, mas no hospital, dentro do hospital, isso é mais comum. Mas são as considerações que eu faço, essa sequência. Avalio o risco do paciente, o risco da cirurgia, oriento sobre o uso de medicação, principalmente, e a conclusão, eu deixo sempre o meu telefone para entrar em contato. Essa é a minha rotina. Aquelas outras prevenções de complicação que a gente falou, quando o caso exigir.
Excelente, obrigado. Obrigado você. Ótimo. Pessoal, 8:02, alguém mais quer perguntar ou se pronunciar? Bom, então, se não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí de trocar essa ideia com vocês. E bora trabalhar, né? Tamo junto aí, vamos operar. Né, Arthur? Obrigado, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, tchau.